Olá pessoal, eu sou o Doutor Emprego, advogado desde 2012, sempre a favor dos trabalhadores, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como reverter uma justa causa. A gente vai ver que uma justa causa só pode ser aplicada se a empresa respeitar, um por um, os 10 requisitos previstos na lei. Se um deles estiver faltando, você pode recuperar seus direitos, que é o que geralmente acontece. Eu vou dar exemplos práticos que aparecem diariamente na Justiça do Trabalho e, é claro, como eu sei que vocês gostam, eu vou dar mais uma dica que pode ajudar vocês. Pessoal, antes de começar, eu quero agradecer todas as mensagens, todos os comentários que eu tenho recebido de pessoas que eu nem conheço, dizendo que meus vídeos têm ajudado. Alguns contando, inclusive, que conseguiram ganhar mais na rescisão, às vezes só por causa de um detalhe que eu falei. E é realmente gratificante saber que eu estou ajudando. Bom, vamos lá. A justa causa, pessoal, é a maior punição que um funcionário pode receber. E justamente por ser algo muito sério, a lei é bastante rigorosa com as empresas. A justa causa, para ser válida, precisa passar pela análise de nada mais, nada menos que 10 critérios. É bastante coisa, por isso que é tão comum conseguir anular na justiça. E anulando, cancelando ela, você recupera todos os seus direitos, igual numa demissão normal. Recebe férias, 13º, FGTS mais 40%, seguro e tudo mais. Até aviso prévio você recebe. Bom, a primeira coisa que precisa ser verificada na sua justa causa é se você fez alguma coisa realmente errada. Tem que verificar a gravidade do que você fez. E aqui, pessoal, já nesse primeiro item, já começa a polêmica. Porque o que para um pode não ser nada de errado, para outro pode ser uma coisa grave. Vou dar um exemplo. Tem empresa que tudo que o funcionário faz, ela fica em cima, vigiando, fiscalizando. Se você olhar para o lado, toma uma advertência. Se conversar com um colega, outra advertência. Se mexer no celular, toma uma suspensão. Isso muitas vezes, pessoal, é uma tática da empresa de ir acumulando várias penalidades para quando chegar o momento dela não querer mais você, ao invés de te demitir normal, ela aplica uma justa causa. Ela já vinha preparando essa situação ao longo de todo o seu contrato. Além de ser jogo sujo e causar um mal tremendo no psicológico dos funcionários, que acabam vivendo pressionados, fazer isso é ilegal. É claro, pessoal, que todo patrão tem uma coisa chamada poder disciplinar, que é o direito de advertir um funcionário. Mas o que ele não pode é abusar desse poder. Então, o que vocês têm que saber é, se vocês tomarem uma justa causa, cada penalidade lá atrás, seja advertência, seja suspensão, cada uma delas pode ser discutida e cancelada. O juiz vai analisar uma a uma e se ele achar que você não fazia nada demais, sua justa causa se transforma numa demissão normal e você ganha os seus direitos. Doutor Emprego, eu tenho uma pergunta. No meu último trabalho, eu faltei uma vez sem justificar e tomei uma suspensão de 3 dias. Quando eu me reapresentei, eles mudaram de ideia e decidiram me mandar embora por justa causa. Eles podem fazer isso? Não, não podem. Se eles já tinham punido você com uma suspensão, eles não podem mudar de ideia e aplicar uma justa causa, porque aí são 2 penalidades contra apenas um erro. Na Justiça do Trabalho, isso é conhecido como dupla punição e é proibido. Se isso acontecer, a sua rescisão tem que ser convertida numa dispensa sem justa causa. Doutor Emprego, lá onde eu trabalho, o supervisor vive ameaçando dar justa causa na gente. Mas advertência mesmo, suspensão, ele nunca deu. Até hoje, eu não fiz nada de errado no serviço. Mas e se eu fizer?
Ele pode me dar uma justa causa direto? Depende. Se você fizer algo muito grave, pode sim ser direto. Mas se for um erro bobo, tem que ser uma advertência ou, no máximo, uma suspensão. Aqui, a discussão não é se você fez algo errado. Você realmente fez. Chegou atrasado, ou teve um bate-boca com um colega, ou esqueceu de marcar a folha de ponto. A discussão não é essa, mas sim o tamanho do castigo. E esse é o terceiro requisito. Seu patrão não pode te aplicar uma justa causa se a sua falha não foi tão grave assim. A punição tem que ser compatível, tem que ser proporcional ao que você fez. Pessoal, eu vou falar para vocês o que eu costumo dizer para os nossos clientes aqui no escritório. Eu faço uma comparação com o futebol, e aí todo mundo entende. No futebol, quando um jogador comete uma falta, ele pode ser só advertido verbalmente, ou ele pode tomar um cartão amarelo, ou direto um cartão vermelho e ser expulso da partida. E aí, a gente sabe muito bem, começa aquela eterna polêmica se o cartão foi proporcional à falta que o jogador fez. E no direito do trabalho, pessoal, é a mesma coisa. A justa causa nada mais é do que um cartão vermelho. O funcionário, infelizmente, está sendo expulso da empresa. A diferença é que, nesse caso, existe a Justiça do Trabalho para rever se aquela expulsão foi merecida ou exagerada. Doutor Emprego, o meu caso foi o seguinte. Eu já tinha uma advertência e uma suspensão. Aí teve um dia que eu errei no troco do cliente e dei R$ 10 a menos. O gerente descobriu e me mandou embora por justa causa. Isso não foi um exagero? Olha, realmente, errar no troco não merece uma justa causa. É um erro pequeno. Se fosse só por isso, seria desproporcional, como a gente acabou de ver. Mas, pelo que deu para entender, não foi só isso. O fato é que você foi reincidente nos seus erros. Você já tinha acumulado 2 penalidades. E quando você cometeu ali o terceiro deslize, aquilo foi a gota d'água, por mais que não tenha sido nada grave. Pessoal, nesse caso, a empresa respeitou o critério chamado gradação das penas. Ou seja, gradativamente, as punições foram aumentando, começando pela advertência, passando pela suspensão e, finalmente, chegando na justa causa. Naquela analogia que eu fiz com o futebol, é como se a suspensão fosse um cartão amarelo. Você está ali na corda bamba, no limite. Mais uma coisa errada, você pode ser expulso. Doutor, eu trabalho num posto de gasolina e no fim do dia, eu e o outro frentista encerramos o caixa juntos. Só que teve uma vez que o gerente detectou um erro na nossa conta. Ele me chamou, me deu uma justa causa, mas com o outro cara, ele não fez nada. É justo isso? Se vocês cometeram o erro juntos, a firma não pode castigar só você. Ou ela pune os dois, ou ela não faz nada com ninguém. O tratamento tem que ser igual, senão fica caracterizado um favorecimento para o outro funcionário. Esse requisito, pessoal, tem um nome bonito. Se chama princípio da isonomia. E foi graças a ele que uma vez a gente ganhou um processo. Me acompanha. Uma vez um cliente nosso tomou uma justa causa porque brigou com um colega de trabalho, no meio do expediente. A gente deu entrada na reclamação e quando chegou a audiência, eu só precisei de uma pergunta para anular aquela justa causa. Eu questionei a empresa se o outro funcionário envolvido na briga ainda trabalhava lá. E, para nossa sorte, eles disseram que sim. E isso, pessoal, para aquele caso, foi suficiente, porque a gente mostrou para o juiz que a firma estava usando 2 pesos e 2 medidas, o que é ilegal. O nosso cliente nem imaginava que aquilo fazia alguma diferença. E aí vai a dica de hoje. Sempre que vocês forem demitidos, principalmente por justa causa, procurem um advogado trabalhista para conferir o seu caso, por mais que vocês pensem que não tem solução. São tantos elementos que a firma tem que observar, tantos requisitos, que muitas vezes
ela acaba esquecendo de algum, e um advogado experiente é capaz de detectar. Doutor Emprego, eu sou operador de guindaste numa obra. Teve um dia que eu bati com o guindaste e acabei quebrando o equipamento da firma, que era bem caro. Depois de 2 semanas, eles resolveram me mandar embora, mas não me deram nenhum papel para assinar. Só quando eu fui receber a rescisão é que eu vi escrito que colocaram justa causa. Tá certo isso? O seu patrão desrespeitou 2 critérios ao mesmo tempo. O primeiro é que ele demorou demais para aplicar uma penalidade em você. E o segundo é que ele não te entregou o papel, a notificação da sua justa causa. Pessoal, a punição, para ter validade, tem que ser imediata. Assim que a empresa toma conhecimento do que você fez, ela precisa decidir ou perdoar ou penalizar. E a verdade é que não existe um prazo, mas os tribunais entendem que essa decisão tem que levar no máximo 1 ou 2 dias. Passando disso, subentende-se que a sua falha foi perdoada. É claro que, dependendo da situação, quando a firma precisa verificar melhor o que o funcionário fez, até mesmo para não cometer uma injustiça, pode levar mais tempo. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para o seguinte: esse pequeno prazo não é contado a partir do seu erro, mas sim a partir do momento que eles descobrem. Então, se eles descobrirem um erro seu 1 mês depois, 1 ano depois, e decidirem te punir, eles não vão estar errados. E o outro critério que a firma deixou passar nesse caso é que eles não entregaram a notificação da justa causa. Vou dar um exemplo. Vocês já perceberam que toda multa de trânsito, antes de chegar à cobrança, chega primeiro a notificação no seu nome? Ela mostra a data, o local, a placa do carro. Essa notificação prévia é para te dar a oportunidade de recorrer, de você explicar o que aconteceu. E na justa causa, minha gente, é parecido. Para você se defender, você tem direito, pelo menos, de saber do que você está sendo acusado. E para isso, tem que ter um comunicado por escrito, um documento formal. Olha aí um exemplo. Não tem nada a ver com aquela papelada da rescisão. É um aviso separado, que nem esse daí. Sem ele, a justa causa tem que ser anulada e convertida em demissão normal. Inclusive, pessoal, é através desse documento que é possível analisar se foi respeitado o 8º requisito, que se chama previsão legal. O patrão tem que enquadrar a sua atitude dentro do que a lei prevê como ilegal. Por exemplo, ele tem que dizer se você foi indisciplinado, desonesto, negligente. Eu tenho um vídeo inteiro explicando a diferença entre cada uma dessas condutas. Vale a pena conferir. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Doutor, além disso tudo, o acidente só aconteceu porque uma alavanca do guindaste emperrou. Inclusive era um defeito que eu já tinha passado para eles. Então, doutor, se eu não tive culpa no acidente, eu merecia ser punido? Não, se a culpa não foi sua, não merecia. Para a empresa ter o direito de te punir, eles têm que provar que a sua falha, que o seu comportamento tinha pelo menos uma das seguintes características. Eles têm que provar que você fez aquilo de propósito, ou eles têm que provar que você foi desatento, ou que você agiu de forma arriscada, ou que você simplesmente não sabia como fazer aquilo. Agora, se não teve nada disso, se você não teve nenhuma culpa, você não merece ser repreendido. Para vocês entenderem melhor, vamos ver um exemplo que é frequente nos tribunais. Vamos supor que você seja um motorista de ônibus. Então, se você está no trânsito e tem uma colisão com outro carro, a empresa só pode te aplicar a justa causa nas seguintes hipóteses. A primeira opção é se eles provarem que você bateu naquele carro de propósito. Por exemplo, que você deu uma fechada nele para evitar uma ultrapassagem. A segunda opção é se eles provarem
que você estava desatento ao volante. Eles conseguem fazer isso se mostrarem que na hora do acidente você estava conversando com o passageiro ou mexendo no celular, ou seja, distraído, negligente. A terceira hipótese é se eles comprovarem que você foi imprudente. Um exemplo clássico disso é quando a colisão acontece quando o ônibus está acima do limite de velocidade. Subentende-se que o motorista foi imprudente no trânsito. E para finalizar, a justa causa pode ser aplicada também se ficar provado que a batida ocorreu porque você não sabia o que estava fazendo. Por exemplo, você estava num cruzamento, existia uma placa sinalizando que você tinha que dar preferência, mas como você não sabia o que ela significava, você avançou e causou a batida. Ficou provado que você não tinha técnica, o conhecimento que se espera da sua profissão. Pessoal, eu dei esse exemplo do motorista porque é fácil de entender, mas isso serve para toda a profissão. Se você tiver cometido uma falha, um deslize qualquer, mas sem nenhuma culpa, não podem te dar justa causa. Doutor Emprego, pelo que eu entendi, eles têm que provar essas coisas. Só que na minha demissão, ninguém provou nada. E mesmo assim, eu saí por justa causa. E aí, dá para reverter? Na verdade, na hora da demissão, a obrigação da empresa é só notificar sobre a justa causa e o motivo específico. Nesse momento, eles não precisam provar nada, até porque não teria ninguém ali para dizer se quem está certo são eles ou você. A hora de fazer isso é num processo trabalhista, na frente do juiz. Aí sim, a firma vai ter que provar a culpa do funcionário. Inclusive, pessoal, não é só isso. Eles têm que provar também que respeitaram absolutamente todos os requisitos que a gente está vendo nesse vídeo. Isso no direito se chama ônus da prova, ou seja, cabe a eles e não a você. E para encerrar, pessoal, o 10º ponto não é exatamente um requisito, mas é importante chamar a atenção. É o abandono de emprego. O abandono é um tipo de justa causa que tem critérios próprios, mas como eu já tenho um vídeo específico sobre ele, e se for esse o seu caso, eu aconselho assistir. O link é esse que está aparecendo no alto da sua tela. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês a entenderem em quais situações que é possível reverter uma justa causa. Qualquer pergunta, fica à vontade para entrar no nosso grupo de dúvidas. O link é esse que está aqui embaixo na descrição. E não esquece de dar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Um abraço e até a próxima!